essa palavra fala ao meu coração e acredito que em uma parte específica o Senhor há de falar com você também. Neemias capítulo 4, eu vou ler o versículo 1 e 2. Neemias capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo os muros, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na sua presença e de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão eles restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Amém? Amém. Irmãos, bora se assentar. Senhor, diante de Ti, ó Pai, acredito a Ti toda a honra e toda a glória, e creio, ó Senhor, que assim como o Senhor falou comigo, com aquele povo, Senhor, os judeus, que o Senhor há de falar também conosco nesta noite. A Ti eu acredito toda a honra e toda a glória. Amém? Todos nós conhecemos, eu acredito que a maioria, já ouviu falar da história de Neemias, e que Neemias estava no palácio, que ele era copeiro do rei, e ouviu dizer que a cidade Jerusalém tinha sido sitiada e que seus muros estavam em fogo, e a cidade tinha sido destruída. Esdras foi para lá para construir o templo, mas o muro ainda não estava construído, e nós sabemos que ele estava com pesar de espírito, e o rei olhou para ele. E os irmãos já ouviram várias vezes essa passagem, já ouviram essa mensagem. Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar de um detalhe que nós lemos aqui. É que quando ele chegou na cidade, ele olhou a sua real situação, ele olhou como estavam os muros da cidade, ele viu como estava a cidade, porque ouvir dizer é uma coisa, e você ir lá ver é outra. Quando nós ouvimos dizer a respeito de tragédias que houveram, um exemplo, lá em Brumadinho, ou até mesmo lá em São Paulo, no Rio, onde há desmoronamento, ouvir dizer é uma coisa, você se aproximar e ver é totalmente diferente. Quando você ouve dizer que houve um acidente em tal lugar, e quando você passa pelo local, você vê a diferença. Então, quando ele chegou lá, ele foi até animosamente, ele tinha bastante recurso, o rei deu recurso, deu cartas para ele, mas quando ele chegou lá, ele viu a real situação. E muitas das vezes nós nos encontramos nesses momentos em que às vezes os nossos recursos parecem não ser o suficiente para resolver a situação a qual estamos vivendo, e o qual estamos passando. E isso muitas vezes não acontece conosco porque nós provocamos, não. Às vezes somos lançados nesses lugares, não voluntariamente, mas involuntariamente. Por que não dizer, de tantos outros que passaram por situações como essa de Daniel? Não fez nada de errado, lançaram na cova de leões. Ananias, Misaías e Azarias também não fizeram nada de errado, foram lançados na fornalha. Nós muitas vezes não fizemos nada de errado, atravessamos uma pandemia, passamos por desemprego, tantas coisas que nós vemos sofrendo involuntariamente, não fizemos nada, mas acontece, é a vida, estamos vivos, estamos sujeitos a essas coisas, somos humanos. E o que eu acho interessante é que quando Neemias ouviu dizer que a cidade dele estava sitiada, a Bíblia diz que ele chorou, ele sentiu aquilo, e ele estava num lugar bom, ele estava no palácio do rei, ele tinha tudo que um rei poderia ter na terra, ele tinha, e ele não apenas tinha, porque ele poderia degustar daquilo, ele degustava e entregava para o rei, então ele também tinha prazer naquilo que ele fazia. Só que naquela hora que ele ouviu dizer, a Bíblia diz que ele chorou. E isso é interessante nós notar, porque ainda que ele esteja no conforto do palácio, ele não foge à sua responsabilidade. Muitas vezes nós estamos bem e olhamos para o irmão que às vezes não está tão bem quanto nós,
e nós muitas vezes nos preocupamos mais com nós do que com o nosso irmão. E nesse caso aqui, Esdras começou a construção do muro, porém as atitudes de um líder, ele pode mudar a história do seu povo. Ele assentou-se e não procurou ninguém. Neemias, ele trouxe uma doutrina muito importante para nós, que é: quando estivermos passando por situações difíceis, não dê uma de super-homem. Irmão, chore. Se tiver que desabafar, desabafe. Se tiver que se voltar para a parede, vá. Se tiver que se manter recluso, faça o que for necessário, mas não deixe essa situação, não dê uma de super-homem. Faça como Neemias. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que fazer algo que os seres humanos fazem em momentos difíceis, faça. Por quê? Porque quando Neemias ouviu dizer daquela cidade sitiada, aquela cidade falava dos antepassados dele, falava da família dele, falava do templo, falava da comunhão com Deus que ele tinha, e ela também falava das muralhas, falava da segurança. É interessante que eu não sei se você sabe como eram feitas as muralhas naquele tempo. Nós lemos quando fala em Josué de Raabe, diz que a cidade, os muros caíram. Muitas pessoas moravam próximos aos muros, e os muros faziam parte das casas das pessoas. Imagine aqui a casa, aqui a cidade, a igreja, o templo é o muro da cidade, e tinha pessoas que moravam em sua casa, fazia parte do muro da cidade, e aquele muro estava destruído. Aquele muro estava arrasado, estava queimado. Quantas pessoas não morreram ali naquele momento? E Neemias estava triste por quê? Porque aqueles povos estavam sendo sitiados, não, tinham sido devastados. Eles não imaginavam, eles não tinham mais prazer em servir ao Senhor, porque o templo estava destruído. Eles não tinham mais recursos para sobreviver, porque sua cidade tinha sido destruída. E mesmo assim, Neemias, quando ouviu dizer isso, a Bíblia diz, lá no palácio, ele amargurou, ele chorou. Ele não tinha motivos aparentemente, mas ele fez isso por quê, irmãos? Uma certa empatia nós temos que ter também com os nossos irmãos. Ele olhou para os portões, ele olhou para os muros e viu que precisava imediatamente. Ele olhou para os entulhos e viu no chão, porém ali ele viu algo que Deus falou ao meu coração. A primeira vez quando eu ouvi essa mensagem, a Bíblia fala que ele viu um montão de pedras queimadas. Ele trouxe recursos, ele trouxe pedras, ele trouxe madeira, mas não tinha condições dele trazer tudo aquilo para rodear aquela cidade e colocar da altura que era aquele muro e voltar a ser como antes. Não tinha condições, e ainda mais no tempo que ele tinha, um prazo curto, que era de 52 dias. Mas o que eu acho interessante é que ele, ao olhar para aquelas pedras, ele disse que ele iria usar aquelas pedras sujas, esfumaçadas, queimadas, aquelas pedras que tinham sido quebradas, e por que não dizer afogueadas, que é como diz o texto, que Sanbalat, ao olhar, falou: o que ele vai fazer daquele monturo? Ele vai levantar uma parede? Porque, irmão, uma cidade, ela tem que ter como base de suas reservas e segurança é a sua muralha. Nós temos uma família, a Bíblia fala que ao nosso redor está os anjos do Senhor, e ao nosso derredor está o inimigo. Então ao nosso redor é a nossa muralha, que nos protege, que está ao nosso redor, o Senhor envia os seus anjos. Então ao nosso redor, ao redor da sua família, era isso, e é isso que nós temos que nos preocupar. Como está feito a base da segurança da sua família? Como estão as muralhas de segurança dos seus patrimônios? A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Mas nós, nesse caso aqui de Neemias, temos uma parte. Por quê? Porque Neemias usou aquelas pedras afogueadas. Muitas pessoas aqui se acham, porque alguém pode dizer que você não tem valor. Alguns podem dizer que você não tem talento, que você não sabe pregar, que você não sabe louvar, ou talvez até te tratar com ar de desprezo. Era assim que aquelas pedras eram vistas por Sanbalat, por Tobias,
Por que não dizer pelo inimigo? Porque uma vez eu já pisei sobre aquelas pedras, uma vez eu já joguei elas no chão, e elas não irão sair de lá. Por quê? Porque foi eu que fiz isso. Mas Neemias, instruído pelo Senhor, ao passar por aquelas pedras, ele olhou e falou: olha, essas pedras aí, nós iremos usá-las. E o que eu tenho para te dizer, eu não queria falar agora, mas é o que eu tenho para te dizer, então não tenho para que esconder. Eu tenho uma notícia de Deus para você, é que essas pedras afogueadas, muitas vezes desanimadas, cansadas, frustradas, traídas, perseguidas, machucadas, somos nós. Só que Deus não irá nos deixar nos montouros, não. Ele irá nos erguer. E ainda que estejamos virados pó, a Bíblia diz que Ele tem poder para restaurar. Irá nos colocar em paredes como de muralhas, como diz lá em 2 Pedro, paredes de pedras vivas estão nas muralhas da casa do Senhor. E é para isso que o Senhor nos chamou, para erguermos, para nos tornarmos como um pelotão de batalha de frente. Para quê? Para impedir que o inimigo faça o que ele pensa que irá fazer. Porque por mais que seja difícil a situação, por pior que seja o momento que estamos passando, nós temos um Deus dentro de nós. E não importa que seja a situação, porque nós não vivemos por situação, irmão. Nós vivemos por fé. E eu queria dizer algo para você aqui, que quando você for aumentar o seu nível de fé, algumas pessoas irão te deixar. Sabe, um dia nós vamos falar sobre isso, a travessia do Rio Jordão. Quantas pessoas ficaram para trás? Saíram do Egito 600.000 homens, fora mulheres e crianças, em torno de dizer aí, os teólogos chegam a dizer, os arqueólogos, mais de 2 a 3 milhões entre homens, mulheres, crianças e animais. Deus sustentou a todos no deserto. Mas dos 600.000 homens maiores de 21 anos, somente 2 atravessou o Rio Jordão. De 599.998 ficaram para trás. Por que eles ficaram para trás? Um dia nós vamos falar sobre isso. Elias não conseguiu endireitar Acabe, ou melhor, Abraão não conseguiu endireitar a Ló, Moisés também não conseguiu endireitar Coré, Samuel não conseguiu endireitar Saul, Davi não conseguiu endireitar Absalão, Salomão não conseguiu endireitar Adonias, Elias não conseguiu endireitar Acabe, Eliseu não conseguiu endireitar Geazi, Neemias também não conseguiu endireitar Tobias, João Batista não conseguiu endireitar Herodes e Herodias, Jesus não conseguiu endireitar Judas, Pedro não conseguiu endireitar Ananias e Safira, Paulo também não conseguiu endireitar Demas e Alexandre. Aumente o seu nível diante de Deus e se depare, alguns irão embora, mas alguns também irão chegar. E nós temos que contar com esses que irão chegar, porque esses que foram um dia, eles irão contar a nossa história, irão dizer como nós passamos por momentos difíceis, mas eles irão olhar como olharam para aquela fornalha, irão dizer: olha, Deus os tirou de lá daquela fornalha, e eu presenciei porque eu estava lá. Eu não estou, mas eu estava lá. E nós, irmãos, somos chamados para ser essas pedras, porque ninguém muda ninguém, só o Espírito Santo tem o poder de convencer e levar a pessoa ao arrependimento. Deixa aquele que não quer estar contigo, deixe ir. Jesus não sangrou por Judas, irmãos. Lá na mesa, quando ele estava na ceia, a Bíblia diz: esse é meu corpo que é partido por vós. Mas o pão de Judas, a Bíblia fala em João que Jesus molhou ele e entregou para Judas. Por que alguns falam: ah, mas isso aí era uma questão de honra? Era honra? E por que ele não deu essa honra para João, que se dizia o discípulo amado? Por que ele não deu essa honra para Pedro, ao qual ele já tinha falado: olha, quando o diabo vos cirandar,
quando você cair, eu orei por ti, tu vai se levantar e teus irmãos, tu irá ajudar eles. Por que ele não deu essa honra para eles? É porque naquele momento ele tirou o sabor do reino de Deus, ele tirou o formato do reino de Deus, ele tirou a estrutura e entregou para ele como um sinal, aonde a Bíblia diz em João capítulo 13 que o próprio Satanás entrou em Judas. Jesus não sangrou por Judas. Judas queria ir, Jesus deixou ir, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Esta é uma das partes onde nós vemos as pedras queimadas. Elas falam de crentes que passaram pelo fogo das adversidades, mas que alguns muitas vezes não resistiram. Muitos já foram fortes, foram uma muralha, mas com o tempo o muro enfraqueceu, caiu, ficou no chão, não conseguiu mais levantar. Muros aonde muitos hoje querem pisar. Mas essas pessoas não têm o entendimento que a Bíblia fala dessas pedras queimadas, que fala de crentes que alguns abandonaram seus chamados, que abandonaram a fé, abandonaram seu ministério, acabaram alguns com seu casamento, com a sua vida financeira, voltaram para as dificuldades do mundo. Fala também de pessoas dentro das igrejas com o coração ferido, crentes desanimados, que não se alegram em estar alguns na casa de Deus, crentes que de alguma forma estão cheios de feridas, que muitas vezes não conseguem orar, não conseguem louvar, não conseguem buscar a Deus, crentes que perderam muitas vezes a vontade de viver. Mas eu tenho algo para te dizer, que Deus marcou esse encontro aqui simplesmente para te dizer: não importa onde você está, eu irei te arrancar de lá. Eu irei te trazer para este lugar, o lugar aonde o meu nome é exaltado. Por quê? Porque foi eu que marquei esse encontro contigo. Saiba que desde o começo eu desejei reconstruir os muros, mas hoje eu digo para você que parece ser uma pedra queimada, eu tenho grandes projetos para você. Ainda que o mundo diga que você não vale nada, que você não tem valor, eu irei dizer que você tem valor. Se você pegar hoje uma foto das muralhas de Israel, lá no Muro das Lamentações, tem umas pedras mais escuras do que a outra. Elas estão lá como testemunho de que elas fizeram parte da construção dessas muralhas. E um dia nós estaremos também como testemunho que fazemos parte da construção dessas muralhas. Que muralhas são essas, irmão Jovelino? Das muralhas das famílias que estão sendo devastadas por este mundo mau, por este mundo tenebroso. E Deus quer usar eu e você, lá onde você mora. Talvez você não tenha a dificuldade que seu vizinho tem, mas Deus quer usar você para que Ele veja a glória dEle em você, manifestando em você. A sua casa não vai ser apenas uma fonte de águas, mas ela vai jorrar, ela vai transbordar, e as pessoas vão olhar na tua rua, as pessoas vão olhar no teu trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero Deus desse cara, eu quero Deus dessa mulher, eu quero ter uma família como a dela, eu quero servir o Deus dessa mulher, eu quero servir o Deus deste homem, porque eu vi da onde Ele tirou eles. Eu achei que eles não tinham mais condição, mas Deus foi lá e fez isso na vida deles. Eu quero que Ele faça na minha vida. Eles irão olhar para nós, irão ver que eles também têm jeito, mas no meio desses também irão vir pessoas novas. E nós temos que nos preparar para receber essas pessoas que estão vindo, porque Deus irá enviar, irmãos. Não pense que as portas do inferno irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Muitas vezes nós temos essa ideia deturpada. Parece que Deus ganha, sabe, quando um jogo de futebol, no final da prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, depois de 45 minutos, mais 45 minutos, aí mais 15 minutos, no final dos 15 minutos, aí lá num gol de pênalti, parece que Deus ganhou. Não. Você acha que o diabo é poderoso? A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, no versículo 1, a Bíblia diz que um anjo desceu do céu. A Bíblia não fala que era um querubim, um serafim, um arcanjo.
não disse qual era a classe angelical dele, hierárquica dele diante de Deus, não falou. Disse que um anjo desceu e prendeu a Satanás. É como se eu estivesse aqui e olhasse para um irmão lá na porta e falasse: ei, irmão, pega isso aqui para mim, por favor. Não importa quem seja, quem estiver lá vai fazer. Então é qualquer um. Um anjo irá fazer isso. E a Bíblia diz que nós temos mais do que o anjo, porque o próprio Deus está sobre nós. Só que nós muitas vezes olhamos para o deserto, aquele vale de ossos secos que está ao nosso redor, e imaginamos que não tem jeito. Muitas vezes perguntamos ainda para Deus e falamos: Senhor, será que o Senhor vai resolver isso para mim? E eu te pergunto, por que não? Ontem eu estava na casa de um irmão e nós conversando, né, tal, e ele pegou e falando a respeito de merecer, falando de lei, de justificação. E eu falei para ele: cara, isso daí, nós não estamos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Você não é judeu, você não tem que cumprir leis. A lei era para os judeus, e ainda assim o primeiro e o último mandamento ele te quebrava, porque você não conseguia viver, amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e de todo o teu coração. Uma hora você vai falhar, e a Bíblia diz que você falhar em um, você perdeu em todos. E o 10º diz: não cobiçarás. Irmão, não é o homem, é Deus, e ele olha o coração. A Bíblia diz que ele perscruta, ele olha e discerne o que está dentro. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então essa palavra é que perscruta, que analisa e olha e fala: você cobiçou. Então uma hora ou outra a gente vai cair. E qual é o nosso mandamento que estamos na graça? A Bíblia fala em 1 João capítulo 3, que é crer que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e amai-vos uns aos outros como Ele nos amou. Este é o nosso mandamento, essa é a nossa missão. Nós não temos que olhar para trás, porque Ele já pagou isso. A Bíblia diz que Ele se tornou maldito no nosso lugar. Ele subiu na cruz e se tornou maldito por causa de mim e de você. E eu te pergunto uma coisa, isso eu conversando com ele, aí eu disse para ele, eu falei: olha, o que é que você pode fazer para que você cumpra a sua salvação? Porque Deus é tão rico que não há com que ser subordinado a ponto de querer lhe vender algo. Porém, nós somos tão pobres que de maneira nenhuma, de forma alguma, poderíamos oferecer alguma coisa para que pudéssemos comprar a salvação. Ele olhou para mim e falou: cara, não tem nada. Não tem nada que eu possa fazer para ganhar, para comprar, para merecer a minha salvação. Pois a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 32: porque Deus deu o seu Filho, e se Ele deu o seu Filho, tampouco também não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? A Bíblia diz: porque Deus não poupou o seu Filho, mas o entregou por amor de nós, e juntamente com Ele também não nos dará todas as demais coisas? Quando você aceita Jesus, como é que você faz para ser salvo? A Bíblia fala em Romanos que é crer no seu coração, confessar com sua boca, Jesus ressuscitou dos mortos, é salvo. Quantos creem assim? Diga amém. Tem dificuldade aí? Não. Ganhou a salvação. Aí para você ganhar um carro, você tem que fazer uma campanha. Aí para você comprar um apartamento, você tem que fazer uma campanha. O mais difícil Deus já te deu, que foi a salvação. E essas coisas pequenininhas da terra você vai ter que se esforçar para receber? Não, você só tem que crer. A Bíblia fala em Efésios 1:3 que nós estamos assentados nas regiões celestiais e toda a sorte de bênçãos Deus já nos deu, porque estamos em Cristo Jesus. Irmão Jovelino, então por que eu não tenho tudo que eu quero? Aí é um pequeno probleminha. Isaías 1:19 diz: se credes e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Qual é o probleminha, irmão? O que crê não faz questão.
não quer. E o que quer, não pode. Porque não crê. Acha que tem que fazer algo para merecer. Quer dizer que o que Cristo fez se compara que o que um dia eu possa fazer para receber algo dele? Eu tenho que acreditar naquilo que ele me deu, e por causa dele eu estou aqui. Porque eu, como essas pedras, outrora estava lá fora, mas ele me tirou de lá e me colocou aqui, firmou os meus pés. E muitas vezes nós achamos que não temos recursos porque passamos por uma situação difícil. Meu irmão, muitas das vezes nós não entendemos os planos de Deus. Isso é uma verdade. Quando eu me recordo do Baruque, o servo de Jeremias era para ser sacerdote. Vamos falar, a pastora já me lembrou. Sacerdote e não profeta. Mas lá em Jeremias capítulo 1 está falando que ele era para ser profeta. Sim, Deus separou ele para ser profeta, mas pela linhagem, o pai dele era sacerdote, ele ia ser sacerdote. Só que ao chegar no templo, Deus começou a manifestar o ministério dele. E ele, ao profetizar, falou: olha, nós temos que nos render aos babilônios, porque se nós não nos rendermos a ele, eles virão contra nós. Eles é o aio de Deus, e ele irá nos subjugar. E os sacerdotes olharam para ele e falaram: o quê? Nós iremos perder para o inimigo? Você é um endemoniado, você não fala por Deus. E aí ele, picou a mula, foi para o deserto. E lá no deserto ele chorava, e ele falava: Senhor, como é que eu vou pregar e falar de ti? Quando eu fui falar, me enxotaram da cidade. E Deus pegou e falou: pois volte, Jeremias, porque eu sou contigo. E ele, ao voltar, falou: Senhor, eu irei, mas uma coisa eu te peço, que o Senhor não me deixe só nessa caminhada. Irmão, você não está só fazendo as coisas do Senhor. Ele estava no caminho de 3 dias. Quando ele retornava, ele encontrou Baruque no meio da estrada. E ele pensou que era alguém que estava vindo perseguir. Ele correu e ele gritou: Jeremias, Jeremias. E ele falou: quem é? Sou eu, quero ser teu servo, porque quando eu ouvi a tua palavra lá no templo, Deus falou no meu coração que eu deveria te servir. 3 dias antes de Jeremias orar ao Senhor pedindo alguém para ajudar ele, Deus já tinha colocado no coração de uma pessoa para servir a ele. Então não desanime, meu irmão, creia, acredite em Deus. No versículo 14 do capítulo 4, a Bíblia diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Deles quem? De Sanbalate, de Tobias, dos seus inimigos. Não tema eles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, lutem pelas suas mulheres, lutem pelas suas famílias, lutem pelas suas casas, porque o Senhor é conosco. Nós não devemos arriar nossa bandeira, não. Nós devemos estartear ela e dizer: daqui nós não iremos ceder. Colocar e delimitar um local e falar: daqui eu não saio. Como aqueles querubins que foram forjados na porta do jardim do Éden e falaram: nós não iremos retroceder. Esse aqui é o lugar que Deus nos colocou e nós não iremos sair daqui. Pode vir chuva, pode vir sol, pode vir ventos, mas nós não iremos sair daqui. Sabe que eu acho interessante isso? E eu já ouvi isso acontecer aqui. Eu sou um pouco calado, gosto mais de observar as coisas. Já passei por algumas coisas também. E um dia eu ouvi uma irmã falando assim, umas 2, e eu não as vejo mais tem algum tempo: nós não iremos sair daqui, porque Deus falou comigo e está no meu coração. PCF, esse projeto de Deus, Bíblia, compaixão e fé, isso está em mim. Nós não iremos sair. Eu já vi isso acontecer por aí. A irmã falou, eu olhei, quando menos pensa, a primeira a dar no pé foi. Já vi também muitas pessoas, sabe, chegar e falar assim: olha, eu não vou mais, eu não quero, sabe, está doendo, isso não é para mim.
Aí eu olho e eu lembro daquela passagem que fala que a bênção do Senhor, ela é semelhante à mulher com dores de parto, que antes de dar o parto, de ter o parto, ela chora, ela geme, ela grita, sabe, ela esperneia. E graças a Deus nós homens não temos esse privilégio. Deus deixou isso para as mulheres, aleluias, glória a Deus. Então elas têm essa aflição, porém na hora que a criança nasce, a mulher pode ter dado quase um pré-eclâmpsia, pode estar com diabetes, pode estar com a pressão alta, pode estar do jeito que for. A primeira coisa que ela fala: me dá o meu filho. E na hora que ela pega aquela criança, ela esquece de todos aqueles dissabores que ela passou, e muitas até dizem: eu nunca mais vou ter filhos, mas no outro ano já está grávida de novo, na esperança de ter um outro filho. Assim são as bênçãos do Senhor. Irmão, está doendo? Tá, irmão. Pois então se prepara, a sua bênção está chegando. Irmão, olha, irmão, estou passando por uma luta, estou passando por uma prova, irmão, mantenha-se firme. Deus está preparando a sua bênção? Não. Deus está te lapidando. Deus está te forjando. Deus está te esforçando para que você possa suportar aquilo que Ele tem para você, porque o que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que você pensou, é muito maior do que aquilo que você desejou, é muito maior do que aquilo que você já viu, já ouviu, porque Deus tem para os seus escolhidos coisas que este mundo ainda não viu. Porém a Bíblia fala que este mundo, a natureza, espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E quem são esses filhos de Deus? São esses que muitas vezes são pisados, são esses que muitas vezes são enxotados, são esses que muitas vezes estão queimados, estão como um pó no meio de um monturo. Mas Deus vai dizendo: você não vai permanecer aí no meio desse fogo, não. Eu irei te tirar daí. É como o ourives, quando ele vai purificar a prata, ele coloca ela no fogo e ele fica olhando. Por quê? Porque se ela passar do ponto, ele perde a prata. E ele começa a olhar, e aqui está o fogo, e ele fica olhando, quando ela vê que ela vai queimando, ele tira. Sabe qual é o momento exato para tirar ela, a prata, do fogo? Na hora que o ourives se vê na prata. Eu já falei, não sei se eu já falei isso para vocês aqui, mas nós fomos mais para frente, conversava com a apóstola a respeito do seminário que vocês tinham, teológico, e eu sugeri para ela a ideia da gente fazer um instituto teológico. E nesse instituto nós iremos falar de coisas que muitos de vocês ainda não ouviram falar. Dentre uma delas é isso que eu vou dizer aqui para você. Existem 3 maneiras de você ir para o deserto. O homem pode te levar para o deserto. Desemprego, uma crise financeira, alguma coisa aconteceu no mundo, você foi para o deserto. O diabo pode te levar para o deserto por meio de uma tentação. Lembra o que aconteceu com Jó? Jó não merecia, mas o diabo carregou. Através de doença e tantas outras coisas, pode acontecer também. Mas existe uma terceira forma, e essa que é o problema. Porque na primeira, se for o homem, você ora a Deus e Deus te tira de lá. Se for o diabo, você resiste e Deus te tira de lá, do deserto. Porém, se for Deus, irmão, que te levar para lá, você só sai de lá quando você for aprovado. Sabe, tem pessoas que você olha para ela 10, 15, 20 anos, você não a vê, e aí depois você encontra com ela de novo, aí você olha para ela e você fala: poxa, esse cara não mudou. A mesma mentalidade, sabe, a mesma pessoa, ele não ultrapassou aquele nível. É como o Jordão, ele não atravessou o Jordão, ele ainda está no deserto, ele ainda vive aquelas velhas coisas, ele não se transformou. É como um homem, sabe, ele pode ter barba na cara, e ele pode ter idade, mas não quer dizer que ele é homem. A mulher é diferente. A mulher, qual é o sinal de que
criança, adolescente, sei lá, se tornou mulher, é na hora que vem o primeiro ciclo menstrual. Ali as mulheres mais experientes que estão ao redor dela vai ensinar ela como manejar, como cuidar. Por quê? Porque se ela vacilar, engravida, se tornou mulher. Já no caso do homem, não. Pode ter 30, 40, 50 e às vezes só tem barba e não é homem. Porque para ser homem tem que ter caráter, tem que ter postura. E Deus, ao olhar para a prata, só tira do deserto aquele que se parece com ele, aquele que ele olha e fala: eu estou me vendo nele, pode sair agora. Senão continua da mesma forma. É como nós falamos aqui uma vez, não é demais, a respeito de tribulação, tentação e provação. Muitos crentes não sabem o que é isso. Pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas não tem uma experiência com Deus, não serve para nada. Não serve, irmão. Por quê? Porque quando você descobre que é o inimigo que está te afligindo, você permanece firme. Deus irá me tirar dessa situação. Quando você vê que é o homem que se levanta contra você, você permanece firme. Por quê? Porque você sabe que Deus irá te tirar dessa situação. Agora, quando você sabe que é uma provação, você espera em Deus, porque você sabe que é só Deus que pode fazer isso para você. Adão foi provado, porque ele tinha um nível de experiência, e quando Eva lhe ofereceu o fruto, ele poderia simplesmente dizer: eu não vou comer. Eva não, Eva foi tentada. Come da fruta, rapaz, ela emagrece. Ela o quê? Emagrece? Você vai ficar que nem Deus. Então eu quero. E ela foi tentada, foi, caiu e comeu. Ela foi tentada. Como é que eu posso dizer? Adão foi provado, que ele tinha um nível e ele teve a opção: eu olho para essa água, eu posso tomá-la ou não. Mas se eu estiver com muita sede, como Jesus no deserto, posso ser tentado. O inimigo chega e fala: pega aí, cidadão. Isso é o que? Uma aprovação ou uma tentação? Uma tentação. Então, quando você consegue discernir esse tipo de coisa, já vê que você já andou aí uns 50 metros a mais? Que você já não é mais como antes, você já tem um novo entendimento. E o que é tribulação, irmão Jovelino? É quando Abraão quis fazer um pacto com Deus, que Deus olhou para ele e falou: vou fazer um pacto contigo, Abraão, separa alguns novilhos, uns pombos e umas rolinhas e traz para mim. Só que Abraão começou a enxotar, no capítulo 15, de Gênesis, ele começou a enxotar as aves de rapina, que na Bíblia simboliza demônios, que vinham para impedir Abraão de oferecer os sacrifícios a Deus. Aí Abraão dormiu. Sabe, quando você é impedido de vir para a casa de Deus, quando você tem tribulação, dificuldade para vir para a casa de Deus, do nada você levanta, está tomando banho, vai esfregar o cabelo, dá uma dor na coluna. Você fala: hoje eu não vou porque está doendo. Aí você fala: o que é isso? É uma seta. O que é um dardo inflamado do maligno? Tem irmão que não sabe. Então, quando o inimigo conhece mais de você do que você sabe dele, qual é a chance dele ganhar de você? No livro Arte da Guerra de Shang Tsung diz que quando o inimigo conhece 50% a teu respeito, ele tem 50% de chance de te vencer em todas as batalhas. E eu te pergunto: o que você sabe a respeito do seu inimigo? Existe um filme, eu estou encerrando já, Mestre dos Desejos, antigo, e ele lá tem um tal de Odin, que é um duende lá, e aí ele faz o desejo ao contrário. A mulher fala: eu quero ser linda, eu quero permanecer linda. Aí ele vai, pega e transforma ela. Você deseja isso? Ela fala: desejo. Aí ele transforma ela numa manequim. Ele faz da forma que ela quer, só que maquiavélico, ao contrário. Enfim, mais ou menos nesse sentido. Aí chega uma hora que esse Odin vai conversar com ela. Aí ela vai, pega e fala: como é que eu faço para vencê-lo? Aí ele olha, veja como o diabo é astuto. Ele fala: você, criatura pequena, que não viveu nem 50 anos, quer desafiar em sabedoria um ser que pisou em 1/3 das asas dos anjos do céu?
que viu tudo isso que aconteceu na Bíblia e que lutou contra todos esses grandes homens de Deus, nós ouvimos dizer quando estamos na igreja ou quando temos a oportunidade de ler em casa, que alguns não têm essa oportunidade, não sei porquê, mas esse cara estava lá e ele participou de tudo isso. Muitas vezes, muitos de nós recebemos a cura na igreja, aí o diabo segura com a ponta da unha assim, ó, fala, eu não vou largar, sabe por quê? Porque amanhã ele desiste. Aqui na igreja está o fogo, está pulando, ele está labareda, o diabo fala, meu Deus do céu, eu não consigo nem olhar, mas eu vou segurar na ponta da unha, porque amanhã ele desiste. Você sabia que até com o diabo a gente aprende, né? Não sei se você já parou para isso, mas tudo você tem que extrair o lado bom daquilo ali. Com o diabo você aprende, irmão Juliano? Aprende, porque o diabo sabe que ele é derrotado, ele sabe que para ele não tem jeito, mas nós que somos vencedores, nós que somos mais do que vencedores, todos os dias levantamos e desistimos, e a jogada dele não é mudar a vida dele, não, é mudar a nossa, é fazer com que nós venhamos desistir no outro dia. E por isso que muitas das vezes estamos no estado em que estamos. Não é por causa de Deus, porque Deus nos prometeu o céu, mas nós muitas vezes estamos olhando para baixo. E se você quer um conselho para sair do buraco onde você se encontra, não olhe mais para baixo, pare de cavar, olhe para cima, olhe para os montes, olhe para o autor e consumador da sua fé, porque não importa o que digam os homens. A Bíblia fala em Jeremias 29:11, eu bem sei os planos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim do que vos desejais e vos fazer prosperar em todos os vossos caminhos. É esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus que diz Jeremias, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança é a palavra do Senhor, que diz que eu não irei perecer diante deste mal, diante dessa situação, diante dessa dificuldade, que Ele é poderoso. Sabe o que é que te motiva, irmão, vir para a igreja? Nos dias ruins, nos dias difíceis, nas suas tribulações, na sua doença, sabe o que é? É porque você sabe, no fundo e no íntimo do seu coração, que se Jesus olhar para você, Ele vai resolver todos os seus problemas. Você sabe que Ele tem poder para mudar e acelerar, fazer você viver aquilo que 10, 15, 20 anos você tem tentado. Ele tem poder para fazer acontecer no outro dia. Você sabe no fundo do seu coração. Mas hoje eu gostaria simplesmente de fazer uma oração por aquelas pessoas que se sente como esse camarada falou aqui, como pedras afogueadas, que já foram batidas, sabe? Às vezes a gente é uma muralha, aí vem um cara com aquela marreta de 10 quilos, não sei se você já chegou a ver isso, e começa a bater, pá! Na primeira vez você não sente nada, e depois vem de novo, e vai batendo, é que nem na parede, quando chega uma hora, ela rompe, não vai aguentar. E talvez você pode ter dito, olha, eu não aguento mais, Jesus, essa situação que eu estou passando, tenho tido muitas dores, sabe, eu não sei como eu irei progredir, não sei como, mas eu vou para a sua casa hoje. Quem se sente assim? Irmãos, Deus, quando foi restaurar Israel, Jerusalém, quantos milhares de soldados Jesus mandou? Jesus que eu falo, Pai na terra. Quem é que foi lá para restaurar o templo? Quem foi, irmão? Neemias, certo? Com alguns recursos do rei. Deus usou o recurso do ímpio, tirou do ímpio, para que o ímpio viesse e abençoasse a casa de Deus, a cidade de Deus, o templo de Deus, a família do povo de Deus. Mas quantas pessoas Deus usou para reconstruir o muro? Depois
depois ficou governador da cidade por 12 anos. Junto com ele veio Zorobabel, veio Esdras, mas aí outra história, eles falavam do sacerdócio e da casa de Deus. Nós estamos falando da cidade dos muros. Mas aí eu te pergunto, como é que estão as suas muralhas, irmãos? Como está a sua vida? Como está esse momento que você tem passado? Você vai desistir? Você não vai dar uma oportunidade para o Senhor? Você acha que Deus vai chegar na eternidade? Você vai chegar e vai dizer para Deus: olha Deus, eu confiei em Ti, e eu confiando em Ti, as portas do inferno sobreveio sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha parentela. Eu não vi a Tua mão, o Teu agir na minha vida. Você acha que Deus vai permitir isso? Que você fale isso para Ele? Depois do que aconteceu de Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento na vida de nenhum deles Deus falhou. Você acha que vai ser na sua vida que Deus vai falhar? Será que é por causa dessa consequência que você está se vendo? Ou pelo que os outros estão falando a seu respeito? Essas coisas que estão dizendo para você, se apegue no que a Bíblia diz. A Bíblia fala que uma hora ele estava trabalhando no muro e na sua mão tinha uma espada, e outra hora tinha algo que ele reformava o muro. Essa espada era uma palavra rema, e eu tenho uma palavra rema para você também. Quando o inimigo vier e que ele falar esse tipo de coisa para você, o que é que você vai dizer para ele? Como você vai lutar estas guerras? Eu não sei como nem quando, mas uma coisa eu sei: Ele vai. Eu creio. Para Deus já basta. É como diz Paulo: eu criei, por isso falei. E nós temos que crer. Por quê? Porque não importa esse deserto que está ao nosso redor, não importa esse cemitério de ossos secos que está ao nosso redor, a Bíblia diz: profetiza. A Bíblia diz: fale lá no seu emprego, lá na sua família, lá na sua parentela, lá onde você está em escassez. Profetiza, filho do homem, fala, porque você é a boca de Deus lá, e Deus quer usar você lá. Ele não quer apenas usar você aqui não. Aqui é um momento onde você se prepara, se reveste, você é cheio para você se esvaziar lá. E pegando o gancho do que o Davi falou aqui, Jesus se esvaziou, e eu olho para muitos aqui, sabe, estão muitos cheios. Pode dizer para o apóstolo, diz que o irmão Jovelino falou isso, ele ainda está muito cheio, não está na hora dele ir não. Aqui tem muita gente cheia, no deserto, lá no cemitério, lá está muita gente cheia, mas Jesus morreu vazio. Ele se esvaziou, ele fez toda a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E nós temos muitos sonhos, nós temos muitos projetos, nós temos muitos propósitos de Deus. Ninguém está aqui em vão. Deus colocou cada um aqui com um propósito, e o seu propósito primeiramente é cuidar da sua família. Depois você vai ir a cuidar das muralhas da igreja, e essa sociedade irá ouvir falar daqueles que andaram neste lugar, e não dizer: eu quero fazer parte desse exército, eu quero estar no meio deles, eu quero ser como eles, eu quero ter o Deus dele. Mas nós iremos passar por esses momentos sim, mas não quer dizer que nós iremos viver neles eternamente, não. Eu não vou chamar ninguém aqui para fazer esta oração, não. Mas se você quiser se colocar de pé para orar comigo, porque eu também sou assim, eu também preciso dessa oração. Neemias, ele dizia no capítulo 1, quando ele ouviu dizer dessa notícia triste, ele falou: Senhor, no capítulo 1, versículo 5 ao 11, ele fala: eu tenho pecado, e esse povo tem pecado também, mas o Senhor é um Deus temível, grande, poderoso. Nos livra, Senhor. Peça para que Deus entre na sua causa. Hoje é um dia que talvez você nunca ouviu falar sobre essas pedras,
Mas Deus está dizendo que você é essa pedra. E ainda que você tenha um passado sujo, eu apago todas as suas iniquidades. Tudo aquilo que falaram de você, eu não me importo. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? É porque a Bíblia diz que Ele é quem me justifica. E se Ele me justifica, quem é o homem para me condenar? Aonde a Bíblia diz que Ele entregou o seu próprio Filho por amor a mim. Então, se Ele entregou o seu Filho por mim, Ele me deu juntamente com Ele todas as demais coisas. Porque nós somos tímidos, irmãos. Porque nós deixamos o inimigo tomar terreno. Porque nós deixamos ele avançar. É hora de nos posicionarmos e dizer: aqui não. Você reinou até ontem, mas de hoje em diante, não. Eu não vou contra ti na minha força. Eu não vou contra ti com a minha espada. Eu vou contra ti na palavra do Senhor. Eu vou na força do meu Deus. E a força de Deus é a alegria do Senhor, é a nossa força. Então coloque um sorriso no seu rosto aí, irmão, e comece a agradecer a Deus por tudo que Ele já te deu. Lembra de onde Ele te tirou, de onde você veio. Lembra do que Ele já fez na sua vida. E Ele não te diz: isso é apenas o começo, eu tenho muito mais. Isso é apenas para te forjar. Assim como eu fiz com José, você vai ter que ser lapidado. Você vai ter que ser preparado para poder suportar todas as bênçãos que eu tenho preparado para você. Desde antes da eternidade, eu já te conhecia. Eu já te separei, você é meu, e agindo eu na sua vida, quem é que vai te impedir? Você é vencedor, meu irmão. Não há inimigo que possa derrotar o nosso Deus. E Ele está dizendo: meu filho, eu vou diante de ti, eu endireitarei os teus caminhos tortuosos, eu irei fazer por você aquilo que você não pode. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo não fez nada. Na hora que ele chegou diante do pai, o pai te deu roupa nova. Ele chegou diante do pai fedendo, o pai deu um anel para ele. Ele chegou fedendo diante do pai, o pai deu para ele uma sandália. Tudo isso tem um significado, mas o que eu quero te dizer é que você só tem que se apresentar diante dele. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que tudo que temos passado, conforme diz tua palavra, contribui para o bem daqueles que te servem. Ó Pai, um dia nós iremos contar a nossa história para aqueles que virão após nós, e eles se admirarão